Que é o que significa que Borges seja universal? Pouco, pouco e nada dizer isso. Porque que eu saiba, universal aí é uma formulação muito complicada. Eu duvido da universalidade de Borges na China ou no Japão, em grandes partes do mundo. Duvido de que a literatura sequer possa ser chamada universal e duvido também da ideia de que exista alguma coisa universal. Acho que esta ideia de universalidade é uma ideia do iluminismo, da ideia da enciclopédia do final do século XVIII, e a gente ainda está discutindo questões do universal ou não universal. Acho que cosmopolita é uma ideia que vai um pouquinho melhor para falar em relação com isto. Porque se fala muito universalização, mas eu não entendo o que significa isso. O que eu diria é que universo es una palabra que está compuesta por universo. Tal vez no seamos universales, más diversales o multiversales. Quiero decir con esto, cosmopolitismo es una idea mucho más clara, vinculada con la modernidad. Es la idea de que você faz, por decir así, de un lugar determinado, o cosmos, o lugar onde todos os lugares se encontram, e, portanto, você é uma espécie de cidadão do mundo. Vejam bem que, se fosse meramente uma questão geográfica isso, eu poderia dizer, então eu vou fazer do meu bairro um cosmos. Então, eu sou cosmopolita e para mim meu bairro é meu cosmos. Esto no funciona con la idea de cosmopolitismo, porque la idea de cosmopolitismo es esa, más atravesada pela modernidade. Eu posso dizer que Paris é uma cidade cosmopolita, mas não posso dizer que meu bairro, seja qual for, é um bairro cosmopolita, porque sí, porque simplesmente eu faça desse lugar o centro do universo. En outras palavras, o cosmopolitismo é uma noção que está atrelada a idea de modernidade, con todo o que isso implica. Con a idea de que quando eu falo de universalidade no cosmopolitismo, não estou falando de uma universalidade divina, nem absoluta, nem essencial. O que eu estou falando é na possibilidade de que nesse espaço se juntem as diversidades ao redor de uma ideia exenta do divino e motorizada pelo movimento da modernização. Volto a tentar dizer uma coisa. Eu não sei se como encarar isso em Borges. O que eu diria é que era mais lógico a ideia de Borges em relação a que, digo, na cidade de Buenos Aires do começo do século XX é uma cidade praticamente ainda você pode ver o pôr do sol e o campo e as vacas quando anda a 30 ruas. E é toda de caixas baixas, de casas baixas e não tem nem sequer um arranha-céu. Então, Borges observa aí, observa, por dizer assim, uma indigência, como diria ele, uma precariedade do local, que se eu fico meramente no local, não posso fazer literatura. Porque a literatura, como arte, está atravessada por uma tradição que é uma tradição ocidental e europeia e que, portanto, o que eu tenho é que olhar esse espaço com outros olhos, que é a chave do movimento ultraísta. O movimento ultraísta diz: existem duas formas de olhar as coisas, de ser novo, de ter a novidade. Uma é pensar nos objetos da novidade, sim? Ou seja, o que está fora, as máquinas, o telégrafo, os carros. A novidade está no externo. E Borges propõe uma leitura diferente do novo, da ruptura, do novo, que não é necessário ver coisas novas. O que é necessário é ver com olhos novos. Ou seja, que no primeiro livro de poemas Borges, Fervor de Buenos Aires, está olhando
Não está olhando um tranvía, um bonde, um telégrafo, uma máquina, não está olhando nada disso, é totalmente oposto a Oliverio Girondo. Está olhando uma parede, está olhando uma poça de água, está olhando um azulejo, está olhando coisas que aparentemente são coisas velhas. No entanto, está olhando esas coisas com olhos novos. Ou seja, está fazendo da coisa velha uma coisa nova, pelo olhar que coloca. Então, vejam bem, eu não sei se Borges é universal porque é local. Borges não fala muito de gauchos. Borges fala pouco de coisas locais. Ao contrário, Borges fala dos árabes, fala das sagas escandinavas, dos labirintos. De fato, Borges é talvez o escritor que maior liberdade tem em quanto a temas na literatura argentina. Se você vê, Borges praticamente não tem contos que aconteçam na cidade de Buenos Aires, entende? Digo, e seus poemas trabalham Homero, os autores franceses, trabalham outros. Então, ninguém pode dizer que Borges olha localmente. Olha localmente algumas coisas e outras não. Então, o que sí se puede decir es que Borges olha con un olhar cosmopolita novo cosas que aparentemente no pertenecen a un local. Edgar Allan Poe, o grande escritor norteamericano, antes de Borges, era un escritor de menor categoría na literatura norteamericana. Edgar Allan Poe, criador do género de terror y do género policial, era visto apenas como un poeta romántico de segunda orden, porque los grandes narradores de la literatura norteamericana eran Herman Melville, Nathaniel Hawthorne o Fenimore Cooper. Cuando Borges va a dar su conferencia en la Universidad de Austin, en mediados de la década de 60, preguntan de qué autor va a trabajar. Y entonces Borges dice Edgar Allan Poe. Y todo el mundo olha sorpreso, va a hablar de un poeta de segunda orden. Al contrario de eso, que faz Borges es falar no do poema de Edgar Allan Poe. Fala de como Poe constrói um poema a través da filosofia da composição. E como essa construção que ele aplica ao poema serve para construir dois gêneros literários, ele próprio sozinho, para inventar uma nova literatura. Uma literatura que na América Latina nós sabíamos desde sempre que era importante Poe, mas nos Estados Unidos não. Porque nós sabíamos que Poe era importante a través da tradução de Machado de Assis, a través da tradução de Quiroga. Todos os grandes escritores escrevem e traduzem Poe. Escrevem e traduzem Poe porque vêm da França, porque Baudelaire é o primeiro que traduz Poe. Totalmente de acordo. Mas vejam bem, para os norte-americanos, Edgar Allan Poe era uma espécie de capricho, de frescura dos escritores simbolistas franceses. E nós, por imitadores deles, também adorábamos Edgar Allan Poe. No, Edgar Allan Poe va en Austin y olha Edgar Allan Poe con un olhar, si vocês quiserem, como diría Machado de Assis sobre Capitú, oblicuo. Faz de Edgar Allan Poe un olhar novo. Ora, si isso é universal ou é local, é difícil de saber. Alguém, eu digo, como decía Borges, ser argentino no é um mérito, é uma fatalidade. E eu quase diria que olhar as coisas desde onde a gente nasceu e desde a época própria não é uma opção. Você entende? É meio que sempre vai estar o local nesse sentido. Eu nunca vou poder olhar alguma coisa sem ser eu que estou olhando. É um pouco mais complexo o assunto. Não é que é universal porque é local. É que não se aplica a ideia de universal e que o contrário do local é o problema do cosmopolita e que o cosmopolita tem a ver com uma época, com uma forma de experiência do mundo, como diria Marshall Berman, que se chama modernidade. O que sí con certeza Borges no é un escritor no moderno. Num primeiro olhar ingenuo parecería ser que cosmopolita y regional son opostos. ¿Sí? Eu me atrevería a dizer que não.
e nisso eu vou trazer no meu auxílio, nas próximas encontros, o texto de Rama, a transculturação narrativa. Se eu associo cosmopolita à cidade e o regional a um universo mais rural, sim, evidentemente, o oposto de cosmopolita é regional. Mas não sei se é possível ver as coisas nesse sentido. Entende? Digo, em que nível? Eu me atreveria a dizer que, por exemplo, se fala da literatura hispanoamericana como no momento do boom, como momento em que a literatura hispanoamericana se universaliza. Mas não é que se universaliza, é que é olhada desde fora da literatura hispanoamericana como en un mismo nível de valor, como que igualada en valor a literatura norteamericana ou a literatura francesa. Então, que se universaliza? Digo, que ganha maturidade, talvez, não sei, é um organismo, duvido. Talvez não é que ganha maturidade, é que dentro da ideia de literatura que existen no universo occidental mais hegemônico, ou seja, os Estados Unidos e os europeus, daria a sensação de que a literatura hispanoamericana pode ser considerada um objeto de estudo, pode ser considerada institucionalmente algo que é digno de ser estudado e de gastar dinheiro nisso. Não por nada, só nas décadas de 1960 e 1970 se fundan nas diferentes departamentos de letras das universidades europeias e norte-americanas os departamentos específicos de literatura hispanoamericana e brasileira, geralmente. Então, vejam bem, a famosa universalização, na verdade, é uma espécie de reconhecimento institucional fora da América Latina de que vale a pena pagar professores, de que vale a pena pagar a luz de uma sala e de que vale a pena abrir um curso com o dinheiro das universidades para ensinar esta disciplina. É complicado o tema da universalização, porque eu não vejo como é que, de alguma forma, o texto de Rulfo, por exemplo, Pedro Páramo, poderia não ser universal o ser universal. Digo, evidentemente, temos tantos elementos no texto Pedro Páramo de Rulfo como para dizer aí o que está em jogo é a morte, e em algum sentido, então eu posso dizer, e bom, esse problema da morte, evidentemente, é universal, como para dizer que aí também o que eu tenho é um texto inteiramente local, porque son claramente un povoado mexicano con pessoas falando no México e então posso particularizar nisso. Ou posso falar do Dia dos Mortos de México e posso dizer, bom, seria impossível falar universalmente da morte sem levar em conta a cultura dos Dia de Mortos em México, que constrói a verossimilhança do relato. Ok, mas estão as duas coisas. Então, não é uma coisa e outra, se entende? É como que o ponto de vista é o olhar cosmopolita, porque o olhar cosmopolita se opõe fundamentalmente, como diria José Martí en Nuestra América, se opõe fundamentalmente ao provincianismo. O provincianismo que é diferente do regional e diferente do local, é um terceiro elemento. O provincianismo é aquela posição política, social, se vocês quiserem, até ideológica e artística, de pessoas que têm poder governante e que reivindicam que o próprio é o melhor, que o próprio é o melhor e o único que vale a pena para nós. Isso é o provincianismo, se entende? O provincianismo é coisas de capitán de fazenda, entende? É coisa de capanga o provincianismo. Esse texto Nuestra América de José Martí, porque ele começa dizendo exatamente isso. Ele começa fazendo em Nuestra América uma defesa do cosmopolitismo como uma forma de se opor ao provincianismo. Vejame que curioso, ¿eh? Vais um texto de Nuestra América, que aparentemente é um texto, se vocês quiserem, local ou vinculado a uma região, e o que reivindica é, para que nossa região seja nossa,
precisamos ser cosmopolitas, precisamos no atender a los provincianismos, en este caso, los nacionalismos.